Boa noite, igreja, e a graça e a paz do nosso Deus, amém? Amém. É com muita alegria que o irmão Tiene recebe todos vocês aqui, com muita alegria que a Igreja Batista Nova Aliança recebe cada casal. Para a gente, orando a Deus, pedindo orientação a Deus, os trabalhos que a gente ia começar a realizar aqui na igreja, trocando ideias também com o nosso amado pastor Davi. Aí esse foi um desafio que foi nos colocado no coração, conseguir trabalhar uma quantidade de pessoas que estivesse disposta a estar na segunda-feira. É um momento, um dia cansativo, um dia que a pessoa passa o dia trabalhando, correria, por isso que a gente sempre marca um horário para 7 e o culto começa às 7h30. Desde já peço desculpa aos irmãos que sempre têm mantido o seu horário de chegar cedo e a gente esticou um pouco para começar. Mas é por esse intuito que todos cheguem para cultuar o nosso Deus. Eu e a Tia, a gente tem algo bem marcante em questão de encontro de casais. Logo quando a gente casou, a gente participava de encontro de casais ali na Igreja Batista Regular Nova Jerusalém, e foi isso que fortaleceu o nosso casamento. Aí hoje nós nos deparamos aqui com o pastor Soares, a irmã que tem 37 anos de casado, e também no mesmo extremo nos deparamos com o Tiago e a Sabrina, que tem 2 meses. 2 meses? 2 meses. Aí você viu o alicerce, a construção que vai sendo levantada. Eu só estou com 17 anos, né? E graças a Deus é algo muito saudável. E uma coisa eu lhe digo, meus irmãos, aqui para os homens: eu amo a minha esposa do mesmo jeito da primeira vez que eu a vi. Não muda, eu tenho certeza que o pastor Soares do mesmo jeito, nesses 37 anos. Então esse é o momento que nós nos fortalecemos na palavra do Senhor para uma vida toda. Desde já agradeço os meninos que ajudaram aqui no louvor, o Nilo que sempre está aqui nos ajudando, nos fortalecendo, o Thiaguinho, a direção do culto, o nosso casal irmão Massa e irmã Massa. Quer falar uma coisa, irmão? E agradeço a cada pastor que está aqui, cada igreja, cada casal e família aqui representada. Agradeço o pastor Davi também, que eu sei a correria dele, como é corrida a vida dele. Quando eu lancei o convite, ele disse: não, dessa vez eu vou estar lá. Ele está aqui mais aí no pátio. Sinta abraçado por nós, pastor Davi. Agora eu vou falar aqui do casal que eu convidei para estar ministrando a palavra nessa noite. Irmão Júnior, um amigo de longa data, um professor ali na Igreja Batista Regular Nova Jerusalém. Conheço há tempos, aprendi muito com ele nesse ministério, troquei muitas ideias, nomes de livro, conheço suas filhas, tenho um carinho muito grande por ele e pela UIC, grandemente. Eu e Tiene conhecemos a longa data e essa amizade tem se prolongado até a eternidade. Bom, Júlio, meu irmão. Aí vou deixar que ele se apresente a sua esposa, amém? Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero chamar aqui a minha esposa para nos apresentarmos. Aquela saudação que os irmãos conhecem, né? Eu sou o Júnior da Eide. Eu sou a Eide. Temos 22 anos de casados. Temos 2 filhas. E somos casados e felizes para sempre. Amém? Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui nesta segunda-feira. Como o vosso pastor falou, é um dia difícil, é um dia cansativo, mas a Bíblia diz, né? Mateus 6,33: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então estamos aqui e nós queremos falar sobre casamento. E eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias e o irmão colocasse ali Gênesis capítulo 2,
versículo de número 24. Queria que todos abrissem a Bíblia, para que todos possamos acompanhar esse texto maravilhoso, muito conhecido pelos casais, muito pregado nos seminários de casais, e quero aproveitar para trazer algumas reflexões. Já que o casal ali ficou em pé, por favor, todos fiquem de pé, em reverência à Santa Palavra de Deus. E eu quero ler com vocês esse texto, Gênesis, capítulo de número 2, e nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 24. Diz assim a Santa Palavra de Deus: por isso, deixa o homem o seu pai e a sua mãe, e une-se à sua mulher, tornando-se ambos uma só carne. Feche seus olhos. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós estamos aqui nesta noite te agradecendo o privilégio, a oportunidade de aqui estarmos para falarmos sobre a tua palavra. Que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações e possamos sair daqui, ó Pai, desejosos de a cada dia mais termos o nosso casamento na tua presença. Em nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, casamento. Casamento, ele não vem pronto. Casamento, ele se constrói. O casal está aqui casado há 2 meses. Vamos começar a construção de um relacionamento. E acredito eu que um relacionamento que agrade ao Senhor. O casal está casado há 37 anos, tem construído ao longo dessa jornada um casamento sólido, abençoado, na presença de Deus. E nós precisamos entender que o casamento é uma instituição criada por Deus, antes mesmo da própria igreja. Quando nós lemos Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, nós vemos Deus instituindo esta união sagrada, esta união que nós chamamos de casamento. E nós sabemos que diante dos desafios que nós temos, diante dos desafios que o casal ele passa neste mundo pecaminoso, neste mundo corrompido, nós temos alguns desafios, nós temos alguns obstáculos, nós temos alguns problemas que precisamos vencê-los a cada dia, para que tenhamos não somente um casamento feliz na nossa perspectiva, mas para que nós tenhamos um casamento que esteja agradando a Deus. Ora, se Deus cria o casamento, Ele é o próprio que pode nos dizer como conduzir esta relação, como esta relação ela pode ser vivida, ela pode ser manifestada para o mundo como um casamento que agrade a Deus. Muitas coisas que acontecem que atrapalham o casamento são coisas que nós queremos introduzir dentro do casamento, sendo que Deus, o Criador do casamento, é o principal pessoa que nós, como maridos e mulheres, devemos consultá-lo acerca do casamento. Mas muitos problemas, irmãos, têm acontecido porque queremos introduzir o nosso ponto de vista, nós queremos introduzir as nossas opiniões, nós queremos introduzir as nossas ideias dentro de um casamento que foi criado por Deus. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Nós trabalhamos com casais em um seminário, em um curso chamado o NMI,
que é o curso que chamamos de Casados para Sempre. Neste curso, que nós já demos aulas para 5 turmas, 30 casais, e ao longo desse estudo, nós começamos a perceber que muitos dos problemas que eram causados dentro do casamento eram porque nós queríamos introduzir ideias que nós aprendíamos com o relacionamento dos nossos pais, sendo que eles, na maioria das vezes, não eram cristãos, não tinham as suas escolhas pautadas pela Bíblia, não tinham as suas opiniões, os seus pensamentos pautados pelas Sagradas Escrituras, e nós, como criança, pré-adolescente, adolescente, começamos a ver e a perceber o casamento dos nossos pais, e algumas coisas nós aprendemos de uma forma errada, e quando nós casamos, por isso ser tão forte na nossa vida, nós queríamos introduzir a forma que o meu pai tratava a minha mãe, e eu de repente queria tratar a minha esposa. A minha esposa olhava para a mãe dela, de repente, da forma que a mãe dela tratava o esposo, o pai dela, ela queria tratar a minha pessoa. E esse é um exemplo de muitas coisas que podem acontecer quando nós começamos a introduzir coisas que nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos tios, e queremos trazer para dentro de uma relação, dentro de uma união cristã. E o que é que vai acontecer? O óbvio, não vai dar certo, vai ter problemas, porque o casamento, irmão, existe um padrão de princípios. O casamento se baseia no padrão que o próprio Deus criou. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Se de repente eu tentar usar a peça de uma moto em um carro, vai dar certo? Não. Por quê? Porque a peça da moto, ela foi fabricada para usar em uma moto. Nem o óleo de uma moto, viu, Márcio? Os motoristas de aplicativo querem usar um óleo mais barato no carro, sendo que o carro roda muito e o óleo não foi preparado para aquela rodagem. E o que é que vai acontecer se eu quiser introduzir uma peça de uma moto ou óleo de uma moto num carro? Vai dar problema. E é o que tem acontecido, meus irmãos, em muitos casamentos. Eu quero tratar minha esposa do jeito que meu pai tratava minha mãe, minha esposa quer me tratar da forma que a mãe dela tratava o pai dela, e aí, irmão, vai acontecendo, sabe o que? As discórdias, as brigas, o desgaste, os problemas, e aí a relação, ela vai se desgastando. É muito simples de entender. O trânsito, esses dias deu umas chuvinhas em Fortaleza e os semáforos se apagaram. E o que é que acontece? A gente acha o semáforo chato, a gente acha aquela demora de 30 segundos e 1 minuto chato, mas tira os semáforos, que o caos se instala. Tira os semáforos, tira a sinalização, que a cidade vai se tornar uma grande selva. Mas aí o casamento não é a mesma coisa. Como é que funciona, como é que deve funcionar o casamento? Da mesma forma que funciona o trânsito. Se todo mundo no trânsito, existe um padrão de leis, um padrão de regras, existe a legislação brasileira de trânsito. Se todo mundo seguir as leis, se todo mundo seguir as regras, o que é que vai acontecer? Não teremos acidentes. O que é que vai acontecer se todo mundo respeitar as sinalizações? Não haverá acidentes, não haverá pessoas atropeladas, não haverá prejuízos materiais, não haverá perda de vidas. O que é que eu quero que nós venhamos a entender nessa noite? Que no casamento é a mesma forma. Se seguirmos o padrão bíblico, se seguirmos as leis de Deus, eu costumo chamar, pastor Adriano, aquilo que a Bíblia fala sobre família, sobre mandamentos familiares. Então, o que é que se faz diante de um mandamento? Se questiona ou se obedece? Se obedece. Ninguém questiona o mandamento, principalmente vindo da parte de Deus. Então,
O casamento é a mesma forma. O propósito do casamento que é a união de um homem, a união de uma mulher, que eles vão se separar dos pais, psicologicamente, geograficamente e financeiramente. Se não houver essa ruptura psicológica, se não houver essa ruptura geográfica, quando eu saio da casa de meus pais e tenho a minha própria casa, quando não há essa ruptura financeira, continuo dependendo dos meus pais, vai dar problema. O que é que Deus fala? O homem deixa pai, o homem deixa mãe, para um relacionamento que estará acima deles. Você vai continuar amando seu pai? Vai. Continuar amando sua mãe? Vai. Mas a sua prioridade é o seu cônjuge. A partir do momento que há o casamento, a partir do momento que é formada a aliança, aquele relacionamento se torna prioridade. Mas o mundo ataca a família, o mundo ataca o casamento, dizendo que a mulher precisa ser independente, dizendo que a mulher ela precisa ter a sua própria vida. E isso, quando as pessoas querem introduzir dentro do casamento, dá problema. E eu queria aqui, irmãos, pensar conosco alguns elementos, dentre os quais eu julgo ser mais importante, para que nós tenhamos um casamento abençoado. Não um casamento perfeito, porque perfeito só Deus, mas um casamento em que a minha esposa busque a cada dia mais obedecer a Deus com relação aos mandamentos familiares. E a primeira coisa que eu julgo importante dentro de um casamento, e desde 2009, irmãos, que a gente tem essa, vou dizer, esse chamado, a gente fica muito à vontade quando a gente vem falar sobre família. E desde 2009 eu elenquei aqui alguns elementos que são necessários para que nós tenhamos um casamento próximo do padrão de Deus para ele. E a primeira coisa que eu coloquei aqui, irmão, foi a cumplicidade, o elemento companheirismo, a amizade entre marido e mulher. O que tem acontecido nesses últimos dias em que os casamentos eles têm sido destruídos? Porque o melhor amigo do homem é aquele colega do trabalho que não é cristão. A melhor amiga da mulher é aquela colega de trabalho, é aquela vizinha que não é cristã. E de repente há um problema dentro do casamento e isso começa a ser exposto a pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não valorizam o casamento, as pessoas que não levam em consideração aquilo que Deus deseja para o casamento, e eu começo a falar da minha vida conjugal com um colega de trabalho que não é cristão. O que é que você pensa que ele vai me aconselhar? O que é que você pensa que ele vai me dizer? O que é que você pensa que ele vai me falar quando eu falar que eu estou brigado com a minha esposa, em que eu estou dormindo em quartos separados, em que eu estou chateado com a minha esposa, e neste momento eu começo a colocar para ele todos os pontos negativos da minha esposa? O que é que você acha que ele vai falar para mim? Eu conheço uma amiga, eu conheço uma pessoa, vamos para determinado lugar, vamos esquecer um pouco as confusões. Serão esses os conselhos. Então, irmão, a cumplicidade, ou seja, o companheirismo dentro do casamento é de suma importância. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 4. Vamos aqui ver a confirmação da importância desta cumplicidade dentro do casamento. Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 9. Olha o que a Bíblia diz aqui. Todos acharam? Por favor, eu vou esperar que todos achem. Eclesiastes, depois de Provérbios. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Irmão, pode ler sentado, viu? Porque eu vou ler muitos versículos, aí para não ficar se levantando.
Eclesiastes, depois do Provérbios, capítulo 4, versículo 9, diz assim: ó, melhor é serem dois do que um, porque dois têm a melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, o que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Irmão, o que é que o escritor está querendo passar para nós? O que é que ele tinha em mente? Ele tinha em mente justamente isso: o companheirismo do casal, a amizade do casal. O casal não tem só que andar com mãos dadas na rua, ele tem que andar com mãos dadas na alma, no dia a dia. É o marido saber o que a esposa está passando e a esposa saber o que o marido está passando. Companheirismo é algo que tem faltado muito no meio dos casais. Ou seja, o marido de repente explode em um dia, e a esposa só vai saber do que ele está passando depois da explosão total, depois do estado, depois do cansaço mental. Quando na verdade, você sabe o que é que acontece com nós homens? Os homens vão concordar comigo, viu, pastor? Nós não queremos conversar, porque nós aprendemos com nossos pais o seguinte: homem que é homem não chora, homem que é homem não mostra fragilidade, homem que é homem não dá o braço a torcer, não baixa a cabeça, quando na verdade o padrão bíblico não é esse. Olha o que é que o escritor fala: os dois andando juntos. O que que acontece com uma viagem que os dois vão calados? Vai ser uma viagem chata, vai ser uma viagem monótona, a viagem vai demorar, não vai ter alegria dessa viagem. O que acontece com um casal que dentro de casa não conversa, não se comunica, eles não conversam entre eles o que eles estão passando no trabalho? O homem vai estourar, o homem vai explodir. E aí o que é que acontece? Brigas, problemas, insatisfações. No MMI tem uma palavrinha chamada sinergia. Quem já ouviu essa palavra? Sinergia. Sinergia. O que é sinergia? É a soma de duas coisas. O que é que a Bíblia diz? Deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, para serem ambos uma só carne. Olha o que é que a sinergia nos ensina. A sinergia nos ensina o seguinte: a mulher, vamos dar aqui um valor para a mulher, 100 pontos. Aí vamos dar aqui um valor para o homem, também 100 pontos. Somando 100 com 100, vai dar o quê? 200. Na sinergia, a conta ela é diferente. 1 mais 1 é igual a 1. A sinergia nos ensina isso. E essa sinergia é baseada em quê, irmão? Na Bíblia. Ou seja, serão ambos uma só carne. Então, a sinergia ensina que marido mais esposa somam mais de 200, mais de 300, mais de 1.000, mais de 2.000. Deu para entender? Que a sinergia, ela vai além da lógica, e é o que Deus faz, irmão, quando Ele une uma mulher e quando Ele une um homem, é além da lógica. Como ser uma só carne, se são duas pessoas? A Bíblia fala que quando o homem casa-se por meio do casamento, ele se torna uma só pessoa com a sua mulher. É por isso que Deus abomina o divórcio.
Porque a conta de Deus é de somar e não de dividir. E o que é sinergia? São ações e esforços repetidos ao mesmo tempo. Ou seja, é o marido pensando uma coisa e a mulher pensando a mesma coisa. É o marido com o ideal e a mulher com o mesmo ideal. É o marido com o mesmo sonho e a mulher com o mesmo sonho. É os dois indo para o mesmo lugar, irmão. É os dois caminhando para o mesmo lugar, para o mesmo projeto, para o mesmo objetivo. O que é que não pode acontecer num casamento? É o marido pensar uma coisa e a mulher pensar outra. É o marido querer ir para um canto, vamos para o encontro de casais hoje. Não, hoje eu vou assistir o meu futebol. Não, hoje eu vou assistir a minha novela. Não, hoje eu vou ali para a reunião do dominó, do baralho. Não, hoje eu vou terminar aquela série. É errado. Pensamento tem que ser um só. Sinergia é cooperação, é coesão, são trabalhos e operações de forma associada. O que são associados? São pessoas que pensam a mesma coisa. O que é fazer uma sociedade com a pessoa? É querer o que ela quer. Ou seja, o marido precisa querer o que a esposa quer, e a esposa precisa querer o que o esposo quer. E aí o que vão querer, aí é outra história. Aí vocês vão conversar com o pastor Adriano aqui na doutrina. Ah, meu marido quer. Aí é outra coisa. Nós estamos falando aqui especificamente de casamento. Entrarem num acordo. Comunicação. Irmãos, homens, conversem. Homens, se abram. Homens, contem as suas coisas para a esposa. Ah, mas tem coisas que só Deus deve escutar. Experimente falar com sua esposa. Experimente contar para ela. Experimente se abrir com ela. Em um casamento, quando a pessoa está sozinha, quando ela é solteira, o que ela quiser, ela chega mais rápido. Solteira, independente, mas num casamento é diferente. Os dois chegam mais longe, porque as forças não estão somadas, não existe a sinergia, então os dois vão mais longe. De repente, aquilo que eu pensava como solteiro, quando eu caso, a perspectiva aumenta e eu vou mais longe. Dou o exemplo do meu cunhado. Meu cunhado, ele perspectiva muito baixa, não tem muita ganância pelas coisas, não tem muita vontade para determinadas coisas, mas casou com uma mulher determinada, casou com uma mulher arretada, casou com uma mulher de sonhos, de projetos, de planejamento. E hoje, casa própria, seu transporte, ela trabalha em casa, dá reforço, está ganhando mais do que ele já está pensando em sair do trabalho para ajudar ela no reforço. Olha as coisas. Se o meu cunhado casa com uma pessoa igual a ele ainda estava na bicicleta, com certeza. Se tivesse mudado era para uma carneira, mas não tinha saído da bicicleta. Então, sinergia, a soma, ações, os canhões apontados para o mesmo local, as ideias apontadas para o mesmo local, colocar o planejamento no papel. Meu filho, como é que a gente vai fazer isso aqui? Minha filha, como é que a gente vai fazer isso aqui? E os dois pensando juntos, o que é que vai acontecer? Os seus projetos serão abençoados. Isso é cumplicidade, o companheirismo, a amizade que tem faltado nos casamentos. E esse elemento é o elemento principal para que um casamento funcione bem. Lembra da peça da moto do carro? Lembra do óleo? O seu carro deu problema, coloque a peça original. O seu carro está com um óleo velho, coloque o óleo ideal, indicado pelo fabricante, para que aquele carro funcione bem.
quer que o casamento funcione bem, aplique essa questão do companheirismo, da amizade, do dia a dia, da cumplicidade, vocês serem amigos. Amém? A segunda coisa que eu queria falar aqui, bem rápido, quero parar aqui, ver se eu paro às 9 horas, é a intimidade. E como esse assunto dá problema. E como esse assunto, pastor, não é falado. E quando é falado, é mal explicado. O que é que acontece? Homem, solteiro, não é crente, mais exposto a determinadas coisas, mais exposto à pornografia. Aqui os mais velhos, a única coisa que tinha era Playboy, né? Hoje não, hoje o conteúdo é farto. Hoje você escolhe um dele. Mas aí o que é que acontece? O homem, ele aprende esse tipo de coisa, e se ele não for verdadeiramente convertido, ele quer aplicar essas coisas no casamento. Porque a santidade ainda não chegou na mente, e ele começa a querer aplicar esse tipo de coisa no casamento. Então, o entendimento acerca da intimidade do casal deve ser bem compreendido. Vamos lá para 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. Vamos ver aqui, irmão, o que é que Paulo nos ensina sobre esse assunto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 7. Olha o que é que diz aqui a Bíblia. Eu peço que os irmãos anotem tudo isso, porque talvez depois desse seminário aqui, dessa palestra aqui, Deus coloque um casal nas suas mãos. Primeira carta, capítulo 7. E Deus colocando um casal nas suas mãos, vai ser responsabilidade sua aconselhá-lo, né? Levá-lo ao entendimento do que verdadeiramente é o casamento. Olha o que é que diz aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Respostas acerca do casamento. Como é que as cartas elas foram como é que surgiram as cartas na Bíblia? As cartas eram respostas a problemas. Todas as cartas elas foram enviadas a resposta de problemas. A intenção das cartas era orientar. O apóstolo Paulo, longe, não tinha como ir a determinada cidade, verificar aquela igreja que ele abriu, envia, as perguntas eram enviadas para ele, e ele reenviava a carta, respondendo essas perguntas. Aí, irmão, o que é que acontece aqui? Primeira coisa, 1 Coríntios capítulo 7. Vamos aqui para o versículo 32. A partir do B. 32, a partir da parte B. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Versículo 33. Mas aquele que casou-se, cuida das coisas do mundo e em como agradar a esposa. Ou seja, um dos propósitos do casamento é eu agradar a minha esposa. É uma dívida. E da mesma sorte, a esposa agradar ao marido. A ideia do mundo é: eu vou casar para ser feliz. E a ideia bíblica é totalmente ao contrário. Eu caso para fazer a pessoa feliz. Os irmãos entenderam que os padrões mundanos são totalmente contrários aos padrões bíblicos? Existe um livro, irmão. Esse livro tem um nome muito curioso: 2 pulgas e nenhum cachorro. A pulga, alguém já ouviu falar desse livro? É difícil esse livro, só tem na casa da Bíblia.
E esse livro fala justamente da mentalidade parasita. Duas pulgas, dois parasitas. Parasita, ele vive em função do hospedeiro. Ou seja, o que é que o parasita só faz durante a vida? Só ande, e não dá nada. A mentalidade parasita é a mentalidade mundana, em que o jovem solteiro, em que a jovem solteira casa-se para ser feliz, achando que no casamento, dia do namorado, vai ganhar presente, dia do aniversário, vai ganhar presente, todo domingo, vai para a pizzaria, todo final de Natal, todo ano novo, vai ganhar presente, e por aí vai. Essa é a mentalidade parasita. E aí, a ideia do livro é a seguinte: dois jovens casam-se, achando que o casamento é um grande cachorro, em que os dois vão sugar para sempre, um do outro. E quando os dois entram num casamento com a mesma mentalidade, o que é que vai acontecer? Vão descobrir que o casamento não é um grande cachorro, em que eles, e a vida deles vai ser que e eles vão ter que, a partir de então, se doar. E acontece o quê? A frustração, por ter entrado na instituição divina chamada casamento com essa mentalidade. Aqui Paulo nos ensina ao contrário: vocês precisam casar para quê? Para fazer o seu cônjuge feliz. É uma dívida, é uma responsabilidade nossa, em que Paulo nos ensina com relação a isso. E nós precisamos entender, irmão, que na questão do sexo existe uma dívida também do homem para com a mulher, da mulher para com o homem. Versículo de número 3: o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Esse devido é dívida mesmo. Quando você vai no grego, vê essa palavra, Paulo está falando que o sexo é uma dívida que eu tenho para pagar com minha esposa e a minha esposa tem para pagar comigo. Para você ter uma ideia da seriedade dessa palavra, quando Jesus está lá na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O mesmo verbo lá é o verbo daqui, dívida. Então o marido tem essa dívida para com a esposa. E continuando lendo aqui, versículo de número 4: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Aí o marido está assim, opa, que beleza, é hoje. Só que tem um detalhe. Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vamos saber se é do jeito que a gente pensa mesmo. 1 Pedro, acho que eu vou passar 10 minutinhos, pode ser? 10, só 10. Aí eu paro aqui, o Adriano me chama de novo e a gente vem de novo. Só 10. Sei que amanhã todo mundo vai acordar cedo, mas é só 10. Olha aqui, irmão, só para concluir esse assunto aqui. 1 Pedro 3 e 7. Olha o que é que diz aqui, a recomendação para os homens. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar com discernimento, tendo consideração com a vossa mulher, como parte mais frágil, não fraca, viu? Frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam o quê? As vossas orações. Sexo é espiritual, irmão? É. Sexo é espiritual. Se o homem, na hora da intimidade, estiver desrespeitando a sua mulher, fazendo o que ela não quer,
fazendo da forma errada, tratando da forma errada, constrangendo a esposa a fazer o que ela não quer fazer, as orações serão interrompidas, não serão atendidas. Olha que coisa esplêndida, olha que coisa maravilhosa, irmão. Eu, como homem, não tenho liberdade para fazer o que eu quiser com a minha esposa, não, meu irmão. O que é que ele está dizendo aqui, Pedro? Como parte mais frágil. Ou seja, na hora da intimidade, na hora do leito matrimonial, o que é que precisa acontecer? Precisa haver amor, romance, carinho, preliminares, tudo bem direitinho, para que eu também leve a minha esposa ao prazer. Mas sabe o que é que acontece? O que é que nós aprendemos nos filmes de pornografia? Só o homem chega no prazer e a mulher não. Por isso que hoje nós temos mulheres frustradas, amarguradas, magoadas, não felizes em um relacionamento em que só ela dá, nunca recebe. Pedro é bem claro: as suas orações, homem, nossas orações, homem, não serão atendidas se nós não estivermos honrando as nossas esposas naquela hora íntima. Tem uma história muito engraçada, eu vou concluir aqui. Tem uma história muito engraçada de um pregador, e ele fala o seguinte: ele compara o sexo de uma mulher com um fogão a lenha e um fogão elétrico. Quem é o fogão elétrico na relação? Quem? O homem. Por quê? É só apertar o botão, irmão. Apertou o botão, está pronto. Apertou o botão, esquentou. E quem é a mulher? Fogão a lenha. O que é que você precisa fazer? De manhãzinha procurar madeira. De manhãzinha, assim que acorda, procurar madeira. Bom dia, minha esposa, um beijinho, uma notinha de R$100 ali debaixo da xícara. Ô glória! Ei, você é heresia, né? Aí de manhãzinha, vamos procurando a madeirinha, aí vai juntando a madeirinha. De manhãzinha, aí vai ali lavando a louça, aí vai ali enxugando a louça, aí vai ali. Irmão, se você, eu não sabia. Tudo é ignorância. Eu não sabia como minha esposa fica feliz quando eu ajudo em casa. Eu não sabia. Eu era ignorante. Eu casei, irmão, ignorante. Ainda estou aprendendo. Mas se você souber, homem, quando você ajuda a sua esposa nos afazeres da casa, como você deixa ela feliz, você não tem noção. Aí sabe o que é que acontece? A madeirinha vai juntando aqui, uma madeirinha com carinho ali, com um elogio ali, com atenção ali, e aí vai. Quando você vai ver à noite, o fogo já está adiantado. Pronto, é um beijo e um abraço. Nós precisamos entender o seguinte, irmão, que o casamento ele tem um propósito. Eu até anotei aqui, deixa eu ler, Adriano, na próxima aqui eu leio de novo. Eu até anotei aqui no final. Ó, vai ficar 3 pontos para a próxima, viu? Ó, o que foi que eu anotei aqui? Cadê? Eu tenho que comprar um tablet para mim. Aqui. Existe a vontade de Deus perfeita para o casamento. E essa busca por essa vontade deve acontecer por parte do casal. E qual a ferramenta principal para que isso aconteça? A Santa Palavra de Deus. Irmãos, se nós estivermos no nosso casamento, e se só nós, vou dar aqui meu exemplo, se eu estiver no meu casamento e só eu estiver feliz, está certo ou está errado? Está errado. Se a minha esposa estiver no casamento e só ela feliz, está certo ou está errado? Está errado. O que é que precisa acontecer? Os dois precisam estar felizes. E quando eu falo felizes, não é
aquela coisa utópica, aquela coisa inalcançável, aquela coisa irreal. Não, é feliz mesmo. É agradecer a Deus por ter aquela mulher do seu lado, agradecer a Deus por ter aquele homem do seu lado, agradecer a Deus por ter juntado as escovas, por ter juntado o mulambo. É agradecido a Deus por tudo isso ter acontecido. E se isso de fato for prioridade nossa, eu não duvido em que nós venhamos a alcançar isso. O que é que precisa acontecer? Recorremos a Deus. Se hoje o pastor Adriano escrevesse um livro e colocasse ali na Amazon, não na Amazon não, na Casa da Bíblia, na Amazon é muito difícil de comprar. O pastor Adriano escreve um livro e coloca na Casa da Bíblia, colocou na Casa da Bíblia, aí eu vou lá, olho o livro, leio o livro é primeiro, gostei do livro, vou lá para o caixa, quando eu vou entregar o livro para o caixa tirar notinha, eu olho o nome do autor, pastor Adriano. Vixe, eu não quero mais o livro não. Quem eu rejeitei, o livro ou o pastor Adriano? Quem? O livro ou o pastor Adriano? Por que o pastor Adriano? Porque foi ele que escreveu, né? Então a mesma coisa, irmão, é Deus. Quando eu negligencio os mandamentos familiares, eu estou negligenciando quem? O próprio Deus. Não é não, pastor? Negligenciei os mandamentos familiares por orgulho, por opinião, porque eu não me dobro. Estou negligenciando os mandamentos familiares sozinho, não. Estou negligenciando aqueles que a mente que os escreveu. Então tenhamos o cuidado para a gente, dentro do nosso casamento, não estar brigando com Deus, irmão. Dentro do nosso casamento, a gente não está entristecendo a Deus. Dentro do nosso casamento, a gente tem que ter cuidado para não estar batendo de frente com Deus. Porque desobedecer os mandamentos de Deus, negligenciar os mandamentos de Deus, ignorar os mandamentos de Deus, é ignorar o próprio Deus. Por favor, fiquem de pé. Amém. Eu queria que você pegasse na mão do seu cônjuge, pegasse na mão do seu cônjuge, nós temos um compromisso. E o compromisso principal não é para que a minha vontade seja feita no casamento, nem para que a vontade da minha esposa seja feita no casamento. O compromisso dos dois é para que a vontade de Deus seja realizada no nosso casamento. Amém? Amém. Feche seus olhos. Querido Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado. Quero te louvar e te agradecer pela vida destes casais. Te pedir, Senhor, desde aquele que casou recentemente, por aquele que já tem uma jornada, uma longa jornada nesta união chamada casamento. Continua, meu Deus, com as tuas mãos estendidas sobre cada um de nós. Nos ajude, Senhor. Nos ajude para que não seja imposta as nossas vontades em nosso casamento, mas que seja para sempre imposta a tua vontade, o padrão ideal para o nosso casamento que tu mesmo criou, seja a cada dia colocado em nossos corações. Deus, obrigado por estes casais, que nós possamos sair daqui nesta noite conscientes de que o nosso casamento pertence a ti, e todo problema, toda dificuldade, tudo aquilo que estamos enfrentando, possamos, ó Deus, colocar nas tuas mãos, e que o meu Senhor venha nos dar força, entendimento da tua palavra, para nós batermos de frente e vencermos as dificuldades. Deus, assim abençoa o pastor Adriano, a sua esposa, a todos os membros desta igreja. Deus, eu te louvo por isso que tu colocou no coração dele, de trabalhar com os casais, de trabalhar com as famílias, porque a igreja começa dentro dos nossos lares. Abençoa, assim sendo, te agradecemos, no nome santo de Jesus, e quem crê diz
Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Ô Júnior, só uma lembrancinha para você.